Oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. A vida de Deus é a minha vida. Logo, sou sempre saudável, forte, dinâmico e jamais acontece de eu adoecer, sentir cansaço ou envelhecer. Renasci agora. Renasci no amor de Deus. Por isso estou preenchido pelo amor de Deus. As antigas tristezas, as antigas mágoas, os antigos rancores e os antigos ódios ficaram no passado. Já não me entristeço, não me magoo, não me rancorizo nem odeio. Abençoo tudo e envio pensamentos de amor a todas as pessoas. Renasci agora, renasci em Deus. Este, sendo o todo de tudo, é o Pai de todos os seres viventes e de todas as coisas existentes. Todos os seres viventes são irmãos perante Deus. E por isso não posso deixar de amá-los. Porque amo a todos os seres, estes também me amam e relacionam-se harmoniosamente de modo a tornar-me mais feliz. Renasci agora, renasci em Deus. Deus é sabedoria infinita. E renascendo em Deus, recebo o fluir da sabedoria infinita. Como estou ligado à sabedoria infinita de Deus, sou orientado por ela e sigo o caminho da segurança, da felicidade e da prosperidade. Por conseguinte, não invejo a felicidade e a prosperidade alheias. Tenho minha própria felicidade e meu próprio caminho da prosperidade. Muito obrigado. Olá, muito obrigado você que está conectado no canal da Seiichi no Ie no YouTube. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a este estudo da educação da vida. Eu sou Romes Borges, preletor da Seiichi no Ie do Brasil e atuo na Regional SP Barretos. Nós gostaríamos de saber de onde você nos assiste. Escreva aqui no chat o seu nome e a cidade onde você mora. Deixe o seu joinha, curta, comente, compartilhe este vídeo. E se você ainda não está inscrito neste canal, clique no sininho aqui abaixo e dessa forma você ativa as notificações e fica por dentro de todo o conteúdo postado pela Superintendência dos Educadores da Seiichi no Ie do Brasil. É uma alegria imensa poder compartilhar este estudo com cada um de vocês. Agradeço a Deus por esta oportunidade. O tema deste estudo é Liberte-se do Medo. E para esse estudo nós vamos utilizar os livros 365 itens para alcançar o ideal, volume 1, e o livro A Verdade da Vida, volume 14, ambos escritos pelo professor Masaharu Taniguchi, fundador da Seiichi no Ie, a quem carinhosamente e respeitosamente chamamos de Sagrado Mestre. Neste livro, 365 itens para alcançar o ideal, na página 41, o professor Masaharu Taniguchi ele escreve: aqueles que vivem temendo a doença acabam se aproximando dela. Tais pessoas são como a rã, que tem pavor da cobra, mas justamente por isso não consegue escapar do olhar hipnotizador da inimiga e dela se aproxima pouco a pouco, até acabar sendo devorada. O fato de que o medo faz com que aquilo que tememos aconteça realmente ocorre também em diversos aspectos da nossa vida. Né? Este mundo ele é uma projeção da nossa mente. O que quer dizer isso? É um mundo onde impera as leis da mente. Manifesta-se aquilo que nós reconhecemos, aquilo que acreditamos ser real, aquilo que acreditamos ser verdadeiro, embora não seja, acaba acontecendo. Nós atraímos esses acontecimentos para a nossa vida. E se porventura você está passando por alguma dificuldade,
Não se preocupe, vai passar. Tenha fé em Deus. Nesse mundo que nós chamamos de mundo de expressão, nada é permanente, tudo é transitório. E as coisas ruins, as situações desagradáveis, elas vão passar, né? Porque não têm existência real, elas não são criações de Deus. Na Seichonoye, nós acreditamos, nós aprendemos que só existe Deus e aquilo que Deus criou. Só existe Deus e a imagem verdadeira. Ou seja, só existe Deus e aquilo que Deus criou. Acreditamos que Deus é perfeito. E ele sendo perfeito, tudo que ele criou segue esse padrão de perfeição. Inclusive, nós, seres humanos, somos extensões individualizadas dessa infinita sabedoria, do amor e da perfeição de Deus. Então, essa visão de mundo, ela faz toda a diferença na nossa vida. Se nós acreditarmos que nós nascemos para sofrer, para pagar boleto, né, para ficar doente, envelhecer e morrer, nós estamos certos. Porque nós estamos determinando, crendo nisso. Jesus Cristo nos ensinou, seja feito conforme creste. Então, a nossa fé vai moldando o nosso destino. Nós devemos acreditar que somos filhos de Deus, dotados de capacidade infinita. Dentro de nós habita a infinita sabedoria de Deus, infinitas possibilidades. E quando nós acreditamos nisso, nós também estamos corretos, estamos certíssimos. E a nossa vida, ela se torna maravilhosa, segundo essa nossa crença. Então, essa visão, a visão que nós temos do nosso mundo, ela define o tipo de vida que nós vamos ter, define o nosso futuro, o nosso destino. No mesmo livro, aqui, 365 itens para alcançar o ideal, o professor Masaharu Taniguchi, ele escreve um texto que tem o título Como livrar o nosso subconsciente do medo. E assim ele escreve: a sensação de medo, passando do nosso consciente para o subconsciente, este se fixa e começa a atuar, lançando em nossa mente sombras de temor diante das coisas e dos fatos da vida. Ela torna sombria a nossa mente e anula as forças que nos permitem avançar com alegria e coragem. Seja qual for a impressão que se fixe no subconsciente, sempre entra pelo consciente, que funciona como porta de entrada. Este tem também a função de dar rumo aos nossos pensamentos na qualidade de condutor do destino. E é justamente aí, no plano do consciente, que pode ser aberta a via para conseguirmos eliminar o medo adquirido na infância. Isto é, quando concentramos a mente de modo consciente e contemplamos com os olhos da alma a nossa imagem verdadeira, que é uma com Deus, que é una com Deus, esse aspecto perfeito passa a ser gravado em nosso subconsciente, eliminando as impressões negativas que nele vinham sendo guardadas há tanto tempo. Assim, o aspecto harmonioso da imagem verdadeira toma posição de destaque dentro do subconsciente e desaparece a tendência para os pensamentos negativos, como a inquietação, o medo, as preocupações infundadas que existiam em nós, e torna-se possível formarmos um caráter dinâmico e construtivo. Vale aqui esclarecer que quando o texto se refere, né, à nossa imagem verdadeira, né, ele cita o aspecto harmonioso da nossa imagem verdadeira, e nós devemos contemplar esse aspecto harmonioso da nossa imagem verdadeira. O que vem a ser imagem verdadeira? Imagem verdadeira é a nossa essência, o projeto de perfeição original que Deus fez para cada um de nós. A imagem verdadeira é o projeto de perfeição.
Nós, como eu já disse, nós somos extensão da vida de Deus, da grande vida de Deus, que está presente em todo o universo. E quando falamos de imagem verdadeira, quer dizer também que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus e possuímos em nós os atributos, esses atributos divinos de perfeição, de sabedoria, de amor, de prosperidade, né, de saúde perfeita. Deus não criou nada imperfeito. Se acreditamos num Deus que seja perfeito, tudo que ele criou é perfeição também. Portanto, ele jamais criaria sofrimentos para punir o ser humano. Quando nós acreditamos nesse Deus maravilhoso, nesse Deus de amor e de harmonia, aos poucos nós vamos eliminando o nosso medo e as inquietações da vida. Hoje em dia as pessoas têm muito medo, né? Muitos têm medo de perder um emprego, muitos têm insegurança em relação ao futuro, à economia, insegurança aos rumos do nosso país. E de onde vem esse medo? Esse medo vem da falta de fé na nossa imagem verdadeira, na falta de fé em Deus, que sempre nos ampara e nos orienta. Então, quando nós temos medo, esse medo ele é limitante, ele impede o nosso desenvolvimento, ele impede que nós exteriorizemos as nossas qualidades, os nossos múltiplos talentos para desfrutar de uma vida agradável, uma vida feliz. Então, o medo é sempre um empecilho ao nosso desenvolvimento. Na página 45 do livro 365 itens para alcançar o ideal, o professor Masaharu Taniguchi ele escreve um outro subtítulo dizendo como dominar a sensação de medo ou inquietação. Para dominarmos toda e qualquer sensação de medo ou inquietação, precisamos acreditar que jamais seremos infelizes porque estamos sempre amparados pela mão misericordiosa de Deus, protegidos pelo seu imenso amor e orientados pela sua grande sabedoria. Mesmo quando parece que caímos temporariamente em situação infeliz, devemos acreditar que essa infelicidade não é real, que é apenas uma fase na qual estamos cultivando uma força interna, preparando-nos para desabrochar gloriosamente. Assim como as cerejeiras, durante o outono e o inverno ficam sem folhas e parecem estar mortas, mas que na realidade estão armazenando forças em seu interior para quando a primavera retornar, desabrochar em toda a sua beleza e esplendor. Ao tomarmos consciência disso, estaremos vencendo todo e qualquer medo ou inquietação quanto ao nosso futuro. Não existirão medo algum e nenhuma inquietação para aqueles que conseguem levar essa verdade até as camadas mais profundas do seu subconsciente. Não havendo medo ou inquietação, não haverá obstrução do canal através do qual flui a capacidade infinita que existe em nós. Assim, nossas forças fluirão impetuosamente, permitindo-nos manifestar plenamente a grande capacidade de que somos dotados. E, portanto, nenhuma infelicidade poderá aproximar-se de nós. Olha que legal, né? Um texto maravilhoso que explica essa questão, né, de confiarmos em Deus, entregarmos a nossa vida a Ele e cultivamos dessa maneira em nós essa sensação de proteção, de estarmos orientados e protegidos por Deus. Na Seichonoye, nós aprendemos a praticar a meditação Shinsokan. A meditação Shinsokan pode ser, nós podemos aprofundar, né, no conhecimento, nos detalhes, no modo de como praticar, adquirindo o livreto Shinsokan e outras orações, que pode ser adquirido na nossa livraria virtual.
Existem outros livros também da Seiichi Noye que explica com detalhes a prática da meditação Shinsokan. Através dessa prática, através dessa meditação, nós nos fundimos com Deus, fortalecemos a nossa fé em Deus, nessa união com Deus, e contemplamos com nossos olhos mentais a perfeição do mundo de Deus. Então, quando nós contemplamos essa perfeição do mundo de Deus, nós conseguimos projetar nesse mundo físico, no mundo fenomênico, o mundo da criação de Deus, assim como Deus o criou, onde só há harmonia, amor, sabedoria, provisão infinita, alegria, um mundo maravilhoso. É um mundo que só existe o bem, o mundo da criação de Deus. Então esse texto fala disso também, né? De nós estarmos protegidos pelo imenso amor de Deus e orientados pela sua grande sabedoria. E quando nós adquirimos o hábito de nos conectarmos a Deus através da meditação Shinsokan, cresce em nós uma força poderosa, um ânimo, aquele gás, aquela vontade de realizar obras grandiosas sob a orientação de Deus. E nós passamos a acreditar que qualquer coisa que nós desejamos realizar, nós vamos conseguir, infalivelmente, porque estamos agindo conforme a vontade de Deus, orientados e protegidos por Deus, né? Então, não importa se você está passando por alguma dificuldade no momento, acredite que vai passar, que Deus jamais desampara um filho seu, uma filha, né? Então, nós estamos aqui sempre protegidos e orientados por Deus. E quando nós tomamos conhecimento desse fato maravilhoso, nós damos uma guinada na nossa vida, nós renascemos. Também esse renascimento vem desses despertares. Quando nós adquirimos este conhecimento, nós praticamos esse conhecimento no nosso dia a dia e assim a nossa vida se transforma, nós renascemos, né? O que é renascer, né? O que simboliza a Páscoa? A morte de tudo aquilo que não existe, a morte das nossas ilusões, das nossas falsas crenças. E renascer significa isso, é mudança de vida, é transformar a nossa vida para melhor, cada vez mais, né? No mesmo livro, 365 itens para alcançar o ideal, o professor Masaharu Taniguchi, ele escreve nascer novamente. Nesse texto ele diz assim: antes de mais nada, devemos alcançar a consciência de que o nosso eu é espírito, que somos uma autorrealização de Deus, pois a sua vida está dentro de nós aqui e agora. Que tanto o nosso corpo como a nossa mente são templos onde aloja a vida de Deus e que, portanto, o Espírito de Deus presente em nós que nos faz viver. É o Espírito de Deus presente em nós que nos faz viver. Aprendemos nesse parágrafo que nós não vivemos por conta própria, nós somos vivificados pelo amor de Deus. Então, esse Espírito que é presente em nós, que nos vivifica e nos faz viver. Quando nos tornamos conscientes disso e aprendemos a nos entregar inteiramente em suas mãos, seremos orientados por sua sabedoria e poderemos levar uma vida sadia, rica e harmoniosa. Lembra que no início eu disse que esse mundo é um mundo de expressão, onde imperam as nossas crenças? Portanto, quanto mais fortalecermos a nossa fé, ampliarmos a nossa consciência, no sentido de sentirmos essa orientação da grande sabedoria de Deus, então assim, dessa forma, a nossa vida se transforma, ela melhora em todos os sentidos. Passamos a desfrutar de uma vida mais feliz, mais alegre, mais harmoniosa, muito mais leve,
né? Digamos assim. Em outras palavras, com essa conscientização estaremos descobrindo um novo eu, totalmente diferente do eu imperfeito de antes. E a partir de então, nossos dias ficarão repletos de alegria, nossas noites serão abençoadas com um sono tranquilo e nossos negócios começarão a prosperar. Enfim, nossa vida, antes povoada por inquietação e temor, se transforma numa vida repleta de paz e confiança. Poderemos então gozar uma vida paradisíaca aqui mesmo na Terra. Portanto, meus amigos, ninguém precisa morrer para conhecer o céu, ninguém precisa desencarnar para conhecer o céu. O paraíso existe aqui e agora. É importante nós reconhecermos, e aquilo que nós reconhecemos como sendo verdade, ele passa então a se manifestar na nossa vida. Na página 49 do livro 365 itens para alcançar o ideal, o sagrado mestre Masaharu Taniguchi escreve: quando surgir algum problema e parecer que tudo à nossa volta se tornou escuro, devemos consertar o fio condutor chamado mente, para assim restabelecer a ligação entre nós e a fonte da vida, isto é, Deus, e receber a luz da inspiração. Deus é onisciente e onipotente, por isso, quando nos ligamos a Deus, recebemos a luz da sabedoria capaz de resolver qualquer problema. Quando tivermos algum problema, deveremos, antes de mais nada, serenar nossa mente e apresentar o problema a Deus através de uma oração. Em seguida, mentalizar que a sabedoria capaz de resolver o problema já está fluindo de Deus para nós, procurando nos manter em atitude de serena expectativa, na certeza de que a resposta não tardará a nos ser revelada. Mesmo que não consigamos a resposta na hora, não devemos ficar desapontados. As pessoas com tendências mediúnicas podem receber imediatamente a resposta, sob a forma de revelação espiritual, mas não é necessário recebermos a resposta dessa forma. Podemos estar certos de que a solução do nosso problema virá naturalmente, através de alguém que entre em contato conosco ou no próprio desenrolar dos acontecimentos. Ao pedirmos a Deus a solução dos nossos problemas, jamais devemos ter pensamentos egoísticos ou manter o receio de que talvez as coisas piorem. Em vez de pedirmos uma solução que beneficie apenas a nós próprios, devemos pedir uma solução que beneficie a todos. Devemos abandonar os receios e orar com a mente firme, acreditando sinceramente que Deus há de solucionar este problema da melhor forma. Se o medo é um fator de infelicidade, o caminho para extinguir passa pela educação, principalmente das crianças. No volume 14 da coleção A Verdade da Vida, o Sagrado Mestre escreve: o medo é o fator prejudicial para a felicidade do homem. Nós devemos, portanto, utilizar todos os meios possíveis para cortar o medo pela raiz durante a infância. Para isso, há dois métodos. O primeiro é fazer com que a criança acredite na existência de um Deus bondoso e todo-poderoso. O outro é fazer a criança acreditar na inexistência do mal, isto é, na inexistência de entes como demônios que nutrem hostilidade contra o homem. O primeiro método é a afirmação do bem e o segundo é a negação do mal. Somente pela conjugação desses dois métodos é que se obtém um resultado completo. Uma vez que o potencial imaginativo se volte para uma direção negativa, tal como a crença na existência do mal, da infelicidade, das desgraças, do castigo e das doenças,
o homem será presa constante do temor e das preocupações e não será capaz de se desenvolver plenamente. Quem não ficaria horrorizado e não se arrependeria de ter plantado sementes de terror na mente de uma criança, quando soubesse que a psicanálise está demonstrando que todo esse tormento da humanidade, quando examinado em sua origem, é causado pelas histórias de fantasmas, demônios e castigos contadas levianamente por adultos? Uma pessoa que conta a história de demônios pode ser um mero conto de fadas. No entanto, se as crianças começarem a visualizar a existência de entidades maléficas, seu poder de imaginação trabalhará negativamente. Funciona aqui também a lei mental de atração dos semelhantes. As crianças que ouvem histórias desse tipo vão adquirir a tendência de imaginar somente coisas negativas. Essa tendência é o que constitui maior obstáculo ao desenvolvimento e êxito de uma pessoa. Uma pessoa que teve essa infância, quando subir a bordo de um navio, terá que se preocupar sempre com a possibilidade de o navio afundar. Quando começar o empreendimento, já temerá o fracasso. Como podemos esperar disso um desenvolvimento satisfatório da humanidade? Então aqui o mestre mostra, né, como essas ideias levianamente contadas, né, incutidas na mente da criança, ideias negativas de seres que podem prejudicar a humanidade, essas ideias com teor negativo, elas criam esses obstáculos mais tarde, né? Então, para o adulto acha que é só um conto de fadas, mas a criança, ela acredita naquilo. Ela acredita que essas entidades possam existir, essas entidades negativas. E aí, então, elas crescem com esse medo, essa insegurança, né? Então, a gente deve tomar muito cuidado com o tipo de história que nós contamos para os nossos filhos, nossos netos, os nossos alunos. As histórias que nós devemos contar para eles, compartilhar com as crianças, elas devem ser sempre com teor alegre, altruísta. Nós devemos contar fatos curiosos, histórias interessantes da humanidade, curiosidades da humanidade, aguçar a curiosidade das crianças em descobrir coisas novas. E não ficar contando histórias de fantasmas, de demônios, ou ficar dizendo para a criança, olha, se você fizer coisa errada, Deus vai te castigar. Deus não castiga ninguém. E se nós explicamos Deus desta maneira deturpada para uma criança, ela vai crescer achando que Deus é um ser vingativo e que fica controlando e policiando os atos das pessoas, e não um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus do perdão. Então, nós não devemos ensinar essa ideia errônea de Deus para as crianças, né? Então, aqui o texto continua. Se desejamos realmente o desenvolvimento da humanidade, devemos extirpar a raiz de tudo aquilo que torna o homem medroso. Uma das razões que motivaram o advento da Seichonoye é a realização desse propósito. Quem atemoriza os filhos com a intenção de educá-los, dizendo, se você fizer isso, o demônio irá carregá-lo, está, na verdade, empurrando a humanidade para o abismo da desgraça. Para começar, uma pessoa que tem uma boa conduta por causa do medo do castigo não é uma pessoa boa de verdade. Somente a pessoa que pratica o bem por amor à bondade, independentemente da punição ou da recompensa, esta sim pode realmente ser chamada de uma boa pessoa. Aquele que pratica a virtude por amor à virtude, sem pensar em retribuição, pode ser considerado virtuoso.
embora aparentemente possam parecer o mesmo, aquele que faz boa ação por medo do castigo é um escravo das circunstâncias, enquanto que a pessoa que pratica boas ações por amor ao bem é um ser independente. Nunca se deve, portanto, incutir na criança o medo do castigo como meio de torná-la obediente. Isso só servirá para debilitá-la. Nós devemos mostrar a nossos filhos exemplos reais de bondade, de amor abnegado e de atitudes nobres, para que elas adquiram o espírito de praticar boas ações por amor ao bem, à beleza e à perfeição. Devemos sempre contar-lhes os feitos dos heróis, a vida dos santos. Falemos a eles sobre o profundo amor de Deus que nunca odeia ninguém, em circunstância alguma. Então, eles ficarão admirados e brotará neles o desejo de ser tão nobres quanto aqueles heróis e santos, e tão perfeitos quanto Deus. Nós devemos orientar a criança de tal forma que ela se torne uma boa pessoa por livre e espontânea vontade, amando o bem e a perfeição. O importante para o homem é levar-se e levantar-se e afirmar-se com os seus próprios pés, praticar o bem espontaneamente com espírito independente de ser forçado por ninguém. Esse é o modo vivendes da Seicho Noye. Consegue-se formar homens de personalidade alegre, forte, livre e equilibrada somente através de um método educacional como o da Seicho Noye, que orienta a criança de modo a sentir prazer em praticar livremente o bem por amor ao bem. Então, através do poder da palavra, o poder do elogio, do incentivo, nós enaltecemos as boas qualidades, as qualidades, nós elogiamos os feitos das crianças e assim nós vamos contribuindo para a formação da sua personalidade, uma personalidade forte, alegre e confiante. Nós devemos ter muito cuidado com a palavra. A palavra, ela tem o poder de transformar a vida das pessoas e quando essa palavra ela é controlada, são palavras de sabedoria, nós contribuímos para a formação, né, dos nossos jovens, das crianças, de forma bastante positiva e altruísta, né? Então nós nunca devemos perder a paciência, xingar ou prometer castigos. Não é dessa forma, né? Nós sabemos que a criança ela cresce na direção em que ela é incentivada, que ela é elogiada. Então, todos aqueles que se interessam por esse assunto de educação devem ter isso em mente. O poder da palavra, a palavra tem um poder forte, né, de influenciar a personalidade das pessoas, não só das crianças, né, mas de qualquer pessoa. Portanto, nós devemos sempre usar a palavra para elogiar, para incentivar, para encorajar as pessoas, enaltecendo as suas qualidades, e assim nós vamos cada vez mais extraindo aquelas boas qualidades, né, as qualidades latentes nas pessoas, principalmente nas crianças, nos nossos alunos, para aqueles que são profissionais da educação. A palavra tem esse poder. Quando nós empregamos a palavra de modo correto, incentivando, elogiando, a gente marca a vida das pessoas para sempre. Eu me lembro que grandes professores que eu tive durante a minha vida escolar, aqueles que realmente marcaram, foram aqueles que sabiam elogiar, sabiam reconhecer o nosso valor, né? E elogiar em público. Quando a criança faz alguma coisa errada que não
quando ela tem uma conduta não condizente com o Filho de Deus perfeito que ela é, nós devemos conversar com ela, né, secretamente, longe das outras pessoas. E primeiro a gente sempre começa o nosso discurso com um elogio. Olha, né, você é uma criança maravilhosa, né, você tem muitos talentos, você é inteligente. E aí vem aquilo que a gente quer corrigir. Olha, mas você não agiu como filho de Deus quando você fez isso, isso, isso. Quando você bateu no coleguinha, quando você mordeu a coleguinha, quando você puxou o cabelo dela. Ou, né, olha, você errou ao agir desta maneira. E depois a gente encerra a nossa conversa com um voto de confiança, né, dizendo para ela: eu tenho certeza que isso não vai se repetir porque você é filho de Deus, porque você é filha de Deus. Então, dessa forma, nós vamos usando o poder da palavra de forma sábia e bastante eficiente. Né? Voltando aqui no nosso texto, o mestre diz assim: seja através de um conto de fadas ou uma história instrutiva, nunca se deve ensinar às crianças a prática de boas ações em virtude do temor do bicho-papão, do diabo, do castigo, do inferno, etc. Então, a gente nunca deve falar para uma criança que porventura tenha errado, tenha tido uma conduta não condizente com a de filho de Deus, dizendo a ela: olha, Deus castiga, né? Você não pode fazer isso porque Deus vai te castigar, ou ficar xingando, você é um menino muito mau, você é uma menina má, ou você é imprestável, coisas desse tipo, porque dessa maneira nós estamos usando a palavra de forma totalmente leviana, irresponsável. Isso pode fazer um estrago imenso na vida, na formação dessa criança, né? A mente da criança que imagina a existência do diabo e do bicho-papão ficará impregnada de imagens do mal, ficará cheia de impressões torcidas e deformadas. Somente quem está com a mente repleta de impressões sadias pode ter uma formação sadia. Uma pessoa com a mente cheia de impressões deformadas não pode vir a ter uma boa formação. As imagens gravadas na mente influem decisivamente na formação da personalidade. Por exemplo, quem foi constantemente repreendido na infância repreenderá os seus próprios filhos da mesma forma quando for pai, e descobrirá que, ao fazê-lo, está usando as mesmas palavras com que foi repreendido quando pequeno. Assim, as impressões que foram gravadas na mente são muito importantes, pois irão determinar inevitavelmente a tendência do pensamento e da conduta da pessoa. Não se deve imprimir na mente da criança imagens deformadas, coisas desagradáveis ou figuras horríveis, enfim, o mal. O que a gente sabe que o mal não é a criação de Deus. Então, a gente deve eliminar das nossas palavras todo conteúdo todo conteúdo que tenha mal, né? Daquilo que Deus não criou. Então, quanto mais a pessoa imaginar o mal, mais tenderá para o mal. Nós não devemos fazer com que a criança imagine o mal. Não devemos gravar na mente da criança palavras como: se cometer o pecado, virão castigos horrorosos. Façamos com que ela abandone por completo as ideias do mal e do pecado. Esse método é mais eficiente. Façamos com que ela visualize na mente apenas coisas boas, harmoniosas, perfeitas e alegres. Eu conheci a Seiichi Onoye, tive o privilégio de conhecer a Seiichi Onoye ainda na infância. Eu participava dos encontros de criança na regional, na época era a regional ABC, antes de ser desmembrada. E eu me lembro até hoje perfeitamente das atividades que eram realizadas nesses encontros para crianças, e uma delas, a professora conduzia uma atividade que nós gostávamos muito, e era
é uma atividade de perguntas e nós tínhamos que responder em coro, cantando. Ela perguntava para nós: a bondade existe? Nós respondíamos sim. E ela tornava a perguntar: por quê? E nós respondíamos: porque Deus criou só o bem. A inteligência existe? Sim. Por quê? Porque Deus criou só o bem. Criança que não aprende existe? Nós não. Por quê? Porque Deus criou só o bem. Nós respondíamos em coro e era uma festa. Com essa simples atividade, essa professora ia plantando na nossa mente a ideia do bem, do belo, da positividade, da alegria, da esperança, né? Então ela usava o poder da palavra, uma forma de semente, né? Ela plantava boas palavras no nosso subconsciente. No texto do Sagrado Mestre, ele continua dizendo: então o poder compulsivo da ideia funcionará automaticamente para aumentar a tendência da criança a praticar o bem, a buscar a perfeição e a apreciar coisas alegres, sadias e construtivas. Em suma, é essencialmente importante fazer com que a criança visualize na mente a existência de Deus, que é a personificação do bem, da harmonia e da perfeição. A adoração a Deus inspira também a criança a ter um espírito de curiosidade pelo mundo desconhecido. E assim nascem os gênios, tanto no campo espiritual como no científico. Mais uma vez, a importância, né? Mostrando aí a importância do poder da palavra, de usar a palavra de modo correto, com sabedoria, com alegria, com bondade. Educadores que usam boas palavras, que usam palavras de incentivo, de elogio e sempre com semblante alegre, né? Nós sabemos que a nossa fisionomia também constitui uma forma de palavra, passa uma mensagem o tempo todo. Então, os educadores que usam essas ferramentas durante a sua conduta, da sua prática de ensino, obtêm resultados maravilhosos. E nós sabemos de muitas histórias nesse sentido, né? O poder da palavra ele é transformador. Ele faz exteriorizar aquilo que os nossos olhos aparentemente não conseguem enxergar de imediato. Porque às vezes nós estamos programados para enxergar a aparência fenomênica, aquilo que está sendo manifestado e que não é existência real. Às vezes nós olhamos para uma criança que tem um comportamento não condizente com o Filho de Deus e confesso que às vezes não é fácil a gente enxergar essa perfeição por trás daquela aparência, mas nós devemos nos esforçar ao máximo nesse sentido. Nós temos que acreditar que por trás daquela aparência rude, daquela aparência meio torta, existe o Filho de Deus saudável, perfeito, feliz, honesto, bondoso, harmonioso. Mesmo que aparentemente de imediato nós não consigamos enxergar essa perfeição nessa criança, nesse aluno, mas é um exercício para nós também, educadores, enxergar por trás das aparências. Porque todo ser humano é filho de Deus e ninguém nasceu com defeito nesse mundo. Se nós estamos enxergando esse defeito, nós precisamos fazer uma reflexão. Será que esse defeito não está no meu olhar? A forma preconceituosa que eu estou olhando aquela criança, aquele jovem? A gente, fica aí uma questão para a gente pensar. Porque não existe ninguém com comportamento... não existe nenhum jovem, nem existe nenhuma criança que seja defeituosa. Por quê? Porque Deus criou só o bem. Então, sempre nós devemos voltar a nossa mente para esse conceito de que o mal não existe porque não é criação de Deus. O mal que se manifesta, ele é temporário.
Mais cedo ou mais tarde, assim como uma cortina de fumaça vai se dissipar no ar e vai dar lugar àquele Filho de Deus perfeito e maravilhoso, aquela pessoa, aquele ser criado por Deus, que é a extensão da vida de Deus. Ele vai se manifestar mais cedo ou mais tarde. No livro 365 itens para alcançar o ideal, o mestre Masaharu Taniguchi, ele escreve fé capaz de mover até montanhas. E diz assim o texto: como adquirir uma fé capaz de mover até mesmo os montes? Ela só pode ser alcançada através do renascimento, ou seja, através da negação do eu carnal. Jesus disse: em verdade, te digo que não pode ver o reino de Deus senão aquele que nascer de novo. Isso está escrito em João capítulo 3, versículo 3. As forças do corpo carnal são limitadas. Assim sendo, enquanto estivermos convencidos de que o corpo carnal seja o nosso eu verdadeiro, será impossível deixarmos de sentir medo e inquietação diante de problemas muito graves. Nessas horas, quando já nos sentimos sem forças, começa a ocorrer em nós a negação do eu carnal, como aquela expressada por Jesus Cristo: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Contudo, de nada adianta negarmos simplesmente o nosso eu carnal, pois, se ficarmos só nisso, não estaríamos fazendo nada mais que tomar uma atitude passiva. O essencial é que, após essa negação, haja a grande afirmação, ou seja, a conscientização de que Deus está dentro de cada um de nós. Isso é o que significa nascer de novo, edificar um novo eu, ou efetuar a mudança do eu. E com essa mudança, com toda essa transformação, nós vamos eliminando os nossos medos e passamos a desfrutar de uma vida muito mais feliz, muito mais alegre, uma vida radiante. Numa das normas fundamentais dos praticantes da Seichonoye diz o seguinte, que nós devemos acreditar, né, na vitória infalível, fazer da vida humana uma vida divina e avançar crendo na vitória infalível. Cultivar isso em nós, né, acreditar o tempo todo, repetir para nós mesmos o tempo todo: só existe Deus e a imagem verdadeira, só existe Deus e aquilo que Deus criou. Portanto, onde quer que eu vá, estou protegido, sou amado, sou abençoado, estou na graça de Deus. E, portanto, todos os meus empreendimentos, todas as minhas decisões, tudo aquilo que eu quero vai se concretizar infalivelmente. Então, aí nós deixamos o medo para trás, aquele medo que paralisa, aquele medo que impede o desenvolvimento das nossas habilidades, aquele medo que paralisa mesmo, né? Que trava o nosso progresso, o nosso sucesso. Claro que nem todo medo ele é negativo, né? Tem aquele medo que preserva a nossa integridade, aquele medo que impede, por exemplo, que nós pulemos de uma cachoeira, do alto de uma cachoeira, ou que colocamos, né, o nosso corpo em risco, digamos assim. Esse medo até é uma coisa saudável, mas nós estamos falando desse medo incapacitante, esse medo que bloqueia as pessoas de serem livres, que aprisiona, que amarra. E a Seichonoye veio justamente para eliminar esses medos, para explicar que não precisa ter medo, porque nós estamos sempre conectados com a grande vida do universo, o grande amor, o amor infinito através de Deus, que permeia todo o universo, essa sabedoria infinita que está presente em todo o universo. Então não precisamos ter medo, temos que... E quanto mais nós cultivarmos, né, essa fé, essa convicção
de que eu e Deus somos um só, brota em nós uma força fantástica e, através dessa força, nós conseguimos realizar coisas maravilhosas, fazendo bem, mudando, né, transformando a vida das pessoas, dos nossos familiares, mudando a nossa própria vida também. Passamos a ser muito mais ousados, acreditando realmente na vitória infalível, né? Algo que nos auxilia muito é nós estarmos constantemente estudando, né? Adquirindo conhecimento e principalmente praticando no nosso dia a dia todo o conhecimento adquirido através de cursos, palestras, por isso é tão importante o ciclo de estudos da educação da vida, para o aprofundamento, né, da educação da vida e autoconhecimento. Os educadores da Seiichi Onoye promovem esses encontros maravilhosos, esse curso que é transformador, que aprofunda no autoconhecimento, e todo aquele que estuda, que se aprofunda, né, nesses estudos da educação da vida, conseguem feitos maravilhosos, transformam a vida dos seus familiares, a sua própria vida, a sua prática de ensino, para aqueles que são profissionais da educação, o pai, a mãe que estuda, né, no CEV, desenvolve um outro olhar sobre as circunstâncias, sobre as pessoas, e é maravilhoso, né? Então, lembrando, se você curte este conteúdo, né, compartilhe, comente aqui no chat, dê as suas impressões, né? Não se esqueça de se inscrever no canal, nós queremos saber de onde você nos assiste. Então, não deixe de colocar aqui no chat o seu nome e a cidade onde você mora. E se você tem alguma dúvida relacionada ao assunto que nós estamos estudando, você pode mandar um e-mail ao endereço pergunte@sni.org.br. E se você precisa de alguma orientação, né, uma orientação pessoal, também pode mandar um e-mail para orientação, sem cedilha e sem tio, né, orientacão@sni.org.br. E para encerrar esse estudo, eu convido a todos que fechem os olhos, aqueles que desejarem assumam a posição de oração e acompanhem mentalmente a oração para dominar o medo e extirpar a raiz da infelicidade. Cada um de nós, seres humanos, veio a este mundo como autorrealização de Deus. Portanto, cada ser humano traz dentro de si o infinito divino e tem a missão de manifestar isso concretamente. Se desejo realizar algo, é porque Deus está dentro de mim e Ele quer a realização disso. Assim sendo, existe dentro de mim a força infinita e esta faz com que o meu desejo se realize. Não há, pois, coisa alguma que eu deseje e não se realize. Neste momento, conscientizei essa verdade em profundidade ainda maior. Por isso, jamais serei dominado pelo medo ou receio de que o meu desejo não se realize. Na Sutra Sagrada Palavras do Anjo está escrito: extinto o temor, extinguir-se-ão automaticamente infelicidades e doenças. Aquele que teme atrai pela força de seus próprios pensamentos todas as coisas temíveis por ele imaginadas. E estas acabam por se concretizar. Jó, cuja história encontramos no Velho Testamento, era um homem íntegro e reto, mas,
por haver temido os males, passou a sofrer muitas desgraças e sofrimentos, e chegou a lamentar: aquilo que eu temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Deus não é um ser que nos impinge desgraças e sofrimentos. Desgraças e sofrimentos jamais provêm de Deus. É o próprio homem que, temendo o mal, imagina coisas e situações temíveis, e como consequência da concretização dessas imaginações, surgem as desgraças e os sofrimentos. Este é o truque por meio do qual o destino tem trazido desgraças e sofrimentos ao homem. Até agora, por desconhecermos esse truque, nós, seres humanos, éramos enganados pelo mágico chamado destino. Diante das desgraças e dores que nos eram mostradas como reais, éramos arrastados por elas e sofríamos. Agora, porém, conhecemos a verdade e conscientizamos que o homem é filho de Deus e é a autorrealização de Deus. Despertamos para o fato de que males e infelicidades não são existências reais, pois não foram criados por Deus. E, finalmente, descobrimos o truque por meio do qual as desgraças e os sofrimentos eram mostrados como existências reais. Agora que conhecemos a verdade, o mágico chamado destino não pode mais enganar-nos, mostrando como existências reais as desgraças, os sofrimentos, as infelicidades, as doenças, a miséria, etc., que na verdade não existem. Já desapareceram da minha frente todas as infelicidades, todas as desgraças, todas as doenças, todos os conflitos. Somos todos filhos de Deus e é impossível que os filhos de Deus contendam entre si. Aonde quer que eu vá, encontro tudo em perfeita harmonia. Aonde quer que eu vá, as pessoas estão todas repletas de júbilo. Aonde quer que eu vá, a prosperidade está manifestada como autorrealização de Deus. E ouvem-se somente palavras que bendizem e vozes que louvam a Deus. Em verdade, aqui e agora, no meu próprio lar, está concretizado o paraíso. Agradeço a Deus que me faz conhecer esta verdade. Do livro A Verdade em Orações, volume 1. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar neste estudo, aprofundando um pouquinho mais na educação da vida. Agradeço a Superintendência dos Educadores da Seitonoye do Brasil pelo convite, muito obrigado. Agradeço a equipe do suporte técnico, né, da equipe de marketing da Seitonoye do Brasil. Muito obrigado, muito obrigado. Olá! Nós sabemos que todo educador, seja ele profissional da educação ou não, pode ser o pai, a mãe, um cuidador, né? Traz no seu íntimo o desejo de contribuir para o desenvolvimento do seu educando, do seu filho, do seu aluno, da pessoa com quem você convive. Por isso, a gente fica constantemente à procura de soluções. Mas, mais do que soluções, o importante é encontrar e apreender o correto modo de educar. Sendo assim, meu amigo, eu te convido a conhecer o ciclo de estudos da educação da vida, carinhosamente chamado de CEV. O CEV surgiu não só para atender as necessidades dos educadores, dos profissionais da educação, mas discutir essas questões que afligem a sociedade atualmente. Ao apresentar, estudar e aplicar a correta educação, a educação da vida, o CEV propõe uma verdadeira quebra de paradigma. Porque além de estudarmos a educação da vida propriamente dita, em profundidade,
Nós estudamos os pilares do ensinamento, onde se alicerça essa visão de mundo, essa visão de homem, essa visão de educação. E nós colocamos isso em prática e acompanhamos, aonde está sendo aplicada essa educação da vida. Discutimos em grupo, nos apoiamos. E primeiro olhando para nós mesmos, revisitando a nossa história, revisitando o nosso passado e depois aplicando a educação da vida no nosso cotidiano, que pode ser no âmbito pessoal, na nossa casa, no nosso trabalho, no ambiente escolar, na comunidade. Então, é justamente por isso que quem faz o CEV, assim como eu, a gente afirma que o CEV é transformador. E eu te convido a conhecer. Para quem é o CEV, gente? Não é só para o professor, não é só para o profissional de educação, mas também para todo educador, todo pai, todo avô, toda pessoa que acredita que através da educação é que nós podemos transformar a sociedade em que a gente vive. Em que nós podemos, através do fazer educativo, contribuir efetivamente na edificação de uma nova civilização. Então, seja muito bem-vindo ao CEV. Hoje o CEV acontece em mais de 50 localidades, nas modalidades presencial, virtual e híbrida. Então, para saber aonde tem o CEV, como você faz para participar ou para ter mais informações, entre em contato conosco no WhatsApp 5014-2253 ou no nosso e-mail cev@sni.org.br e a gente vai ter o prazer de te responder e entraremos em contato. Venha participar conosco. Muito obrigada! Primeiro de setembro de 2023, 10 de setembro de 2023, Seminário do Triunfo Espiritual na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seichonoye, Ibiúna, São Paulo. 10 dias de reflexões, 10 dias de transformações, 10 dias de orações, 10 dias de triunfo espiritual. Reserve essas datas, de 1 a 10 de setembro de 2023. Mais informações, acesse sni.org.br/seminários ou entre em contato pelo e-mail seminários@sni.org.br ou WhatsApp 11 50 14 22 17. Reserve seu tempo, cuide de você. Muito obrigado!